Sim, senhoras e senhores, tudo pronto. Mais uma história espetacular aqui no Paulinho Boa Pessoa Oficial. Esse canal que tem dado que falar pela qualidade das histórias. Mas isso se deve à qualidade de quem nos ouve, de quem nos escreve. Na verdade, isso fala muito mais dos nossos ouvintes do que da minha pessoa. É a qualidade de vocês que se impõe aqui. Tudo pronto, a história que eu vou contar hoje é magnífica. Eu diria que é uma história que ela gera um certo suspense, cria uma expectativa com um desfecho realmente surpreendente, onde vai ficar provado que neste mundo de meu Deus, sobre essa terra e debaixo desse céu, há muito mais mistérios do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Que de repente uma ajuda vem sempre do alto, dos céus. História imperdível, e eu quero a tua opinião. Mas antes de eu começar essa história, eu queria lembrar o seguinte. Tem uma coisa que eu fiz para a história de hoje, que é a música, porque todo mundo está pedindo. Nós temos caprichado, eu e a equipe, na qualidade das canções que a gente coloca no final de cada história. Então todo mundo que nos escreve hoje fala: Paulinho, por favor, eu quero que você crie uma música para minha história, e essa música fica valendo depois para a pessoa. Só que a nossa equipe deu a ideia e eu achei a ideia muito boa. Você que está me ouvindo, quer que a gente faça uma música exclusiva para você? Exclusiva? Então você vai entrar em contato, tanto pode ser por e-mail como pelo WhatsApp. Se for no Zap, você manda a mensagem escrita ou falada. Se for no e-mail, lógico, a mensagem escrita. Falando de você, para quem que é a música? Para quem que você gostaria que fizéssemos a música? Digamos que seja sua mãe que esteja de aniversário e você queira homenageá-la. Então você faz um resumo nessa mensagem que você nos enviará, faz um resumo de tudo que a sua mãe representa para você, dos pontos da sua mãe, algo que não pode faltar, um apelido que ela tenha, algo carinhoso que foi trocado entre você e ela, uma palavra importante, enfim, eu quero essa proximidade, essa intimidade dentro da letra da canção. Assim com teu namorado, assim com teu marido, assim sobre você, porque ninguém te conhece melhor do que você. Paulinho, eu quero uma música para mim, mas eu quero que você diga isso na letra. Será muito importante. Agora, obviamente que a equipe vai cobrar custos da equipe. Então você faça um depósito de R$50 no Pix, e aí você recebe essa música exclusiva e com muito carinho. E se você quiser ainda, se você autorizar, vai um trechinho da história da pessoa para a qual você está mandando a música. Deu para entender? É a música em homenagem. É uma música exclusiva, feita para você, letra e melodia. Nós vamos mandar até mais de uma música, dependendo do caso. Você faz um Pix no valor de R$50, que é o custo da equipe, e a gente te envia. Mande sempre informações sobre a pessoa homenageada na música, porque sem isso não dá para fazer a música. Como é que eu posso fazer uma música pro teu namorado, pro teu marido, pro teu filho, se você não me passar informações sobre ele? Ô Paulinho, e para eu passar essas informações? Para mandar essa mensagem é simples, pode ser pelo WhatsApp de São Paulo, telefone 0 operadora 11 951336677, 951336677. Pelo Zap, você passa a mensagem, passa as informações sobre a pessoa que será homenageada na música. Ou então pelo e-mail. Pelo e-mail você pode mandar para paulinhoboapessoahistoria@gmail.com, paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Vai ser muito legal isso aí. Manda o teu pedido
que nós vamos fazer uma música especialmente para você, para aquela pessoa que você indicar. Mas informe tudo direitinho, tá? Sem mais demoras, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história linda hoje do canal acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, 5 anos se passaram e ainda hoje eu acordo assim, algumas manhãs com a sensação de que aquele dia nunca terminou de verdade. Como que se aquele dia ainda tivesse ficado suspenso no tempo, me observando em silêncio, esperando o momento certo de ser lembrado. Meu nome é Samantha. Moro numa pequena cidade chamada Cerrado. É o nome da minha terra, Cerrado. E até aquela manhã eu acreditava em certas coisas e acreditava também que certas coisas simplesmente não aconteciam com pessoas comuns. Até que naquele dia eu acordei cedo, como sempre, o céu ainda estava num tom azulado cinzentado e o ar estava fresco e entrava pela janela da cozinha. Coloquei aquela água para ferver, queria passar meu cafezinho como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o café com toda a calma e fico não apenas apreciando ali o fogo, colocando a água em ebulição, mas especialmente quando eu coloco o pó, que eu mexo assim naquela caneca, eu fico sentindo o cheiro do café. Era um hábito meu começar o dia com calma, mesmo sabendo que dali a pouco tudo viraria uma correria. Meu marido, Luciano, apareceu na porta da cozinha ainda sonolento, ajeitando a camisa de trabalho. "Bom dia", ele falou com a voz rouca. "Bom dia", eu respondi, servindo a primeira xícara de café para ele, como eu gosto de fazer. E perguntei: "Dormiu bem?" Ele assentiu, deu um gole demorado no café. Sabe quando a pessoa dá aquela golada? Eu fiquei alguns segundos em silêncio, como se estivesse me preparando mentalmente para mais um dia. Nada no meu marido denunciava pressa, medo ou preocupação. Era só mesmo o meu marido de todo dia indo trabalhar como qualquer outra manhã. Acordei a minha filha Magali logo depois. Ela tinha 5 aninhos na época e sempre reclamava ao sair da cama, mas bastava falar em café com leite e pão quentinho que o mau humor desaparecia. "Mãe, hoje tem desenho na creche?" Ela perguntou, esfregando os olhos. "Tem sim, meu amor, e historinha também." Ela sorriu e aquilo bastou para eu sorrir junto com ela. Dei o café para Magali, ajeitei seu cabelo com todo cuidado, peguei sua mochilinha. Luciano já estava saindo quando nós nos despedimos no portão. E eu falei para ele: "Amor, boa sorte hoje." E ele me disse, dando um beijo rápido: "Para você também." Vi o meu marido entrar no carro e sair rua abaixo. Nada estranho, nada fora do comum, fora do lugar. Eu levei a Magali até a creche. Não ficava longe, dava pra gente ir a pé, coisa de 5 quadras. A gente ia, como sempre, caminhando, brincando. Cumprimentei a professora da creche, dei um beijo demorado na Magali e fiquei olhando a Magali entrar como fazia todos os dias. Depois eu voltei para casa. Tomei meu banho, me arrumei com pressa moderada, pensando no horário.
Eu trabalhava como atendente numa clínica veterinária e eu era sempre a primeira funcionária a chegar. Eu gostava disso, de abrir a clínica, organizar o balcão, preparar o ambiente. Isso me dava uma sensação de controle e de utilidade. Saí de casa, caminhei até o ponto de ônibus. O relógio já começava a me incomodar. O ônibus costumava passar naquele horário, mas os minutos iam escorrendo devagar demais. Olhei para a rua e depois para o relógio outra vez. Hoje resolveu atrasar, eu murmurei impacientemente. Foi então que o meu telefone celular tocou. Peguei sem olhar no visor, inclusive. Sabe quando você está assim, na prática do dia a dia? Peguei o telefone do celular, tocou, peguei... Alô? Atendi. E de repente era o Luciano, o meu marido. E eu, quando atendi alô, que eu escutei a voz dele estava nervosa. Alô? Era o meu marido, era o Luciano. E a voz dele estava nervosa. Samantha, rápido, corre para casa, Samantha. Samantha, corre para casa. A voz dele estava diferente, tensa, apressada, como se estivesse ofegante, assustado. O que foi, amor? O que está acontecendo? O que houve? Você está em casa? Eu perguntei para ele. Do outro lado da linha, silêncio. Em seguida, a ligação caiu. Fiquei parada com o telefone ainda no ouvido, tentando entender o que tinha acontecido. Meu marido liga, corre, volta para casa, corre, volta para casa. Meu primeiro impulso foi ligar de volta para ele. Mas não deu tempo. Não deu tempo de eu fazer essa ligação de volta para ele. O medo chegou antes da razão. E foi ali, naquele ponto de ônibus vazio, que o meu dia comum começou a desmoronar. Mesmo que eu ainda não soubesse disso. Fiquei alguns segundos imóvel e depois que a ligação caiu, como que o meu corpo ainda estivesse tentando acompanhar o que a minha cabeça não tinha entendido. Eu olhei para o telefone esperando que ele tocasse novamente, que o nome do Luciano aparecesse no visor. Nada. Só o silêncio da rua e o barulho distante de um carro passando. Luciano! Chamei em voz baixa sem saber por que eu fiz isso. Se nem no telefone ele estava, se nem ligação existia, por que eu falei assim? Luciano! O medo começou a subir devagar, primeiro nas pernas, depois pro peito. Ele nunca falou daquele jeito comigo, ele nunca disse aquilo, e por que foi tão sucinto? Corre, volta para casa! A frase ecoava na minha cabeça como uma ordem que não admitia atraso. Corre para casa! Era isso, corre para casa! Não esperei mais. Comecei a andar rápido e depois quase correndo. A cada passo meu pensamento ia longe demais. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Acidente, mal-estar, alguém dentro de casa? A rua parecia mais comprida do que era de verdade. As casas iguais umas às outras passavam borradas ao meu lado. Quando eu cheguei ao portão, a primeira coisa que eu fiz foi procurar pelo carro do Luciano, porque obviamente ele teria voltado para casa, tinha saído para o trabalho. Meu coração deu um salto estranho quando eu vi a garagem vazia. Cadê o carro dele? Ele falou, corre, volta para casa. Cadê o carro dele? Amor, eu já chamei abrindo o portão. Amor, eu já falei gritando um pouquinho mais alto. E na terceira vez, amor, gritei mais. Entrei apressada, sentindo aquele frio na barriga que antecede uma notícia ruim. Abri a porta da sala com força demais. Luciano! Não falei mais amor, mas o nome dele, Luciano, nada. A casa estava em silêncio. Silêncio demais até. O sofá arrumado, a televisão desligada, tudo exatamente como eu tinha deixado na hora que eu saí para ir para o trabalho. É possível? Fui até a cozinha, nada. Depois ao quarto,
nada. Abri o banheiro, nada. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali depois de mim. Pensei, isso não faz sentido, murmurei com a voz trêmula. No corredor, eu passei pelo espelho grande que ficava preso à parede e parei sem perceber. Me encarei por um instante, meu rosto estava pálido, os olhos arregalados como se eu estivesse vendo uma estranha ao meu lado. O que foi isso? Eu falei para mim mesma. O que foi que aconteceu? Ele me ligou. Corre, volta para casa, corre, volta para casa. Eu voltei, ele não está aqui. Eu não obtinha resposta e só aquela sensação incômoda de deslocamento, como se eu tivesse perdido alguns minutos da minha própria vida. Olhei para o relógio e levei um susto. Eu já estava atrasada de verdade para o meu trabalho. A doutora, a veterinária, a doutora Márcia, se tinha uma coisa que ela não admitia na clínica veterinária dela, era atraso. Eu nunca tinha dado motivo nenhum para reclamação. Já disse a vocês, eu gosto de chegar antes de todo mundo. Eu gosto de me anteceder. Agora eu estava atrasada. Eu respirei fundo. Não tinha o que eu fazer em casa. Se Luciano estivesse bem, eu precisava trabalhar. Se não estivesse, eu nem conseguiria terminar esse pensamento. Saí de casa ainda confusa, trançando assim, trancando a porta no automático. Eu tranquei a porta, puxei no automático. Comecei a voltar pro ponto de ônibus. Gente, não é possível. Eu tenho que me acalmar, né? Eu tenho que me acalmar. Voltar pro ponto de ônibus. Agora com a cabeça mais cheia. O coração acelerado, lógico. Cada passo parecia errado. Como se eu estivesse indo na direção contrária de algo importante. Bom, depois eu vou ligar para ele. Assim que eu chegar na clínica, eu ligo para ele. Já estava quase chegando no ponto do ônibus, quando eu vi um aglomerado diferente adiante. Um barulho metálico, vozes alteradas. Apressei o passo, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. E então eu vi o ponto do ônibus não existia mais. Peraí, não entendi. Vou repetir. O ponto de ônibus não existia mais. Ou melhor, existia o que sobrou do ponto de ônibus. E o que tinha sobrado do ponto de ônibus, pedaços. A estrutura estava completamente destruída, retorcida no chão. Um caminhão grande, sabe esses caminhões que carregam concreto? Não sei se ele vem com aquela betoneira na carroceria. Caminhão que carrega concreto, um caminhão daquele. Ele invadiu o ponto de ônibus. Aquele caminhão carregado daquele concreto, com aquela betoneira funcionando, invadiu o ponto de ônibus e varreu o que havia pela frente. Não existia mais ponto de ônibus. Meu estômago revirou. Meu Deus, eu deixei escapar. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Me aproximei devagar, sentindo as pernas bambas. Olhei ao redor esperando ver alguém caído, gente ferida, gritos. Mas não havia ninguém. Nenhuma pessoa no ponto. Bom, se houvesse, a pessoa estaria em pedaços. Nenhuma pessoa no ponto. Nenhuma ambulância. Só o susto ainda fresco no ar. O motorista do caminhão estava lá, a porta aberta. Eu cheguei a perguntar para ele: o que houve, moço? Eu perguntei com a voz falhando para o motorista: moço, o que aconteceu? Ele me olhou com os olhos arregalados, ainda pálido, e disse: faltou freio, moça. Faltou freio no caminhão. Respondeu passando a mão pelo rosto. Gente, por sorte não havia ninguém no ponto de ônibus na hora. Por sorte. Só que quando ele disse isso, por sorte,
Por sorte, moça, não tinha ninguém aqui no ponto de ônibus, meu Deus. Por sorte. Quando ele falou assim, as palavras bateram em mim com força. Eu olhei para o lugar exato onde eu deveria estar. Minutos antes eu estava ali. E eu imaginei meu corpo ali, esperando o ônibus. Eu não teria tido tempo de reagir. Um arrepio subiu pela minha coluna. Se eu não tivesse atendido aquela ligação, se eu não tivesse corrido para casa, se eu não tivesse ficado em casa procurando o Luciano, meu marido, peraí. Engoli seco. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do meu peito. Dei alguns passos para trás, sentindo uma mistura de alívio e pavor, mas eu não sabia ainda explicar o porquê. Foi então que eu avistei o ônibus se aproximando, vindo ao longe, parando um pouco mais adiante. Até os curiosos se juntaram num canto só do ônibus para ver, né, o que aconteceu com o caminhão de concreto que tinha ido para cima do ponto. Minhas pernas ainda tremiam, mas eu sabia que eu precisava seguir. Foi uma dificuldade subir a escadinha do ônibus, mas entrei no ônibus quase em transe. Sentei perto da janela e as pessoas vieram me perguntar. Eu nem sei o que dizer. Eu nem sabia o que dizer naquela hora. O caminhão invadiu o ponto de ônibus. Tinha alguém lá, moça? Não. Ai, graças a Deus. Todo mundo falava, ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. E o motorista? Tá bem. Tá bem. Quer dizer, todo mundo dizendo, graças a Deus que não tinha ninguém lá. E a senhora estava onde? Não, eu cheguei depois. O motorista do ônibus partiu. Também não podia ficar tanto tempo ali, embora ele também tivesse ficado curioso. Queria ver. É do ser humano isso, né? Quando o ônibus partiu, aí as coisas começaram a se assentar no meu coração. Uma certeza estranha começou a se formar dentro de mim. Silenciosa e insistente. Eu não deveria ter estado naquele ponto de ônibus naquela manhã. E alguém ou algo tinha se encarregado disso. O ônibus avançava pelas ruas de Cerrado como se nada tivesse acontecido. E aquilo me incomodava profundamente. As pessoas subiam, outras desciam. Algumas que viram um acidente ainda perguntavam para mim: moça, você chegou depois, Cheguei depois. Que sorte a sua. Eu queria falar, mas ninguém ali parecia saber o que há pouquíssimos minutos antes, eu tinha passado, tinha vivido. Eu olhava pela janela do ônibus, mas não enxergava de verdade. A minha mente voltava o tempo todo para o ponto do ônibus destruído, para aquele caminhão de concreto atravessado. Aquilo não saía da minha mente. Desci 2 quadras, olha, eu estava tão passado que 2 quadras antes da clínica eu desci. Era mais ou menos o lugar que eu tinha que ficar. O sol já estava mais alto e eu sentia o suor frio nas costas. Caminhei devagar, tentando controlar a respiração e repetindo para mim mesma que eu precisava manter a calma. Trabalho era trabalho, animais, clientes, rotina. Talvez aquilo me ajudasse a colocar os pés no chão. Quando eu cheguei à clínica veterinária, eu vi que a porta da clínica ainda estava fechada. E o meu coração deu outro salto. Não, já era pra doutora estar aqui. Olhei o relógio. Eu estava atrasada. A doutora Márcia, ela detestava atraso. Eu chegava sempre antes. Mas desta vez, eu cheguei atrasado e ela não estava. Márcia nunca chegava também atrasada. Procurei a chave na bolsa, ainda pensei, bom, ainda bem, ainda assim eu vou conseguir chegar antes dela. Procurei a chave na bolsa,
Quando eu tô mexendo na minha bolsa para pegar a chave, escutei a voz da doutora que chegou. Samantha, ela disse com um misto de alívio e preocupação: eu estava tentando falar com você desde cedo, Samantha. Foi só então que eu percebi que havia deixado o telefone em casa quando eu corri para casa. O meu telefone celular, eu tinha esquecido em casa. Eu comecei a falar, mas a voz me falhou. Entramos e eu fechei a porta atrás de mim. A clínica, aquele seu cheiro característico de limpeza, misturado com ração, medicamento, cheiro normal de clínica de pets. Você tá pálida? O que aconteceu? Observou a doutora Márcia olhando para mim. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou para mim. Respirei fundo. Sentada já atrás do balcão, eu contei tudo para ela. Doutora, desculpa se eu chorar, tá? O que foi, Samantha? Doutora Márcia, escuta. Aí contei para ela. O Luciano, meu marido, me ligou, pediu para eu voltar correndo. Contei tudo para ela. De repente eu voltei para casa, não encontrei nenhum Luciano, não encontrei nada, não encontrei ninguém. Lá em casa, inclusive, esqueci o celular. Quando eu volto pro ponto de ônibus, aí contei, eu encontro o caminhão de concreto atravessado. Talvez até pareça desculpa por atraso. Eu nunca cheguei atrasada antes, mas hoje... Samantha, ela me interrompeu com a voz firme, porém gentil. Você não precisa se justificar assim, eu acredito em você. Você jamais inventaria uma história dessas. Mas que história? Que história? Senti os olhos arderem, engoli o choro e apenas assenti. Samantha, vai beber um pouco de água, vai se tranquilizar. Depois a gente segue o dia normalmente. Passei a manhã atendendo aos clientes, anotando os horários, conversando com os donos preocupados com os seus animais. Sorri quando precisei sorrir. Fui educada, prestativa, mas por dentro tudo estava fora de lugar. A cada vez que o telefone da clínica tocava, sei lá, meu coração disparava. Parece que era comigo. A cada vez que a porta da clínica se abria, eu esperava ver o Luciano entrar, confirmando ou desmentindo tudo de uma vez. Por que ele me ligou pedindo... Bom, porque ele me ligou pedindo para eu voltar para casa, as coisas começavam a ficar claras para mim. Mas foi ele mesmo que me ligou? Mas ele não apareceu. O dia seguiu seu curso teimoso, almoço rápido, mais atendimento, mais silêncio. Quando finalmente chegou a hora de eu ir embora, senti um alívio estranho. Eu precisava chegar em casa. Eu precisava olhar nos olhos do Luciano, meu marido. Eu precisava ouvir dele, sem interferência, o que tinha acontecido naquela manhã, porque é que ele me ligou. Quer dizer, eu estava grata por ele ter ligado, mas como que ele soube? Como que ele soube? Como é que ele pode... Meu Deus, foi ele. Eu não tinha nenhuma dúvida que era ele. O ônibus da volta passou pontualmente. Sentei no mesmo lugar da ida, perto da janela. Passei pelo ponto do ônibus, destruído. Agora estava isolado com aquelas fitas, sabe? Aquelas fitas amarelas que o pessoal... O caminhão não estava mais lá. O caminhão já tinha sido levado para algum tipo de conserto. Era real, gente. Porque tem uma hora que a gente duvida. Sabe, tem uma hora que você fala assim, mas será que aconteceu mesmo? Não, tudo real, tudo verdade. Desci perto de casa, já com o céu começando a mudar de cor. Abri o portão de casa devagar, como se eu temesse encontrar algo diferente demais. Mas encontrei o que eu sempre encontrava. O Luciano, meu marido, sentado no sofá. Já tinha pegado a Magali na creche, brincava no chão da sala. O som da TV preenchia o ambiente.
Uma cena tão comum que quase me fez duvidar do dia inteiro. Mãe! Gritou a Magali, ela correu até mim. Você demorou hoje, mamãe? Abaixei para abraçá-la com força demais. Demorei mesmo, meu amor. O Luciano se levantou, me olhou com atenção. Samantha, você esqueceu o celular em casa hoje? Meu coração disparou de novo. Deixei o telefone celular em casa e respondi devagar. Até que eu recuperei e falei para ele: Luciano, eu vou começar a te contar, mas eu preciso fazer uma pergunta para você de cara. Hoje cedo, a voz não saía. Hoje cedo você me telefonou? Ele franziu a testa. Não. Eu trabalhei muito hoje, amor. Peço até desculpa, mas cedo, não, eu não te liguei. Não tive tempo. Depois de tarde, sim, para dizer que eu tinha pegado a Magali, mas você não atendia o telefone. Quando eu cheguei aqui em casa, achei teu telefone aqui. Sim. O resto eu sei. Ele não tinha me telefonado. Não era ele. Luciano, eu não estou conseguindo entender uma coisa. Você me ligou hoje. Eu estava no... Aí contei a história. Samantha, eu saí cedo, eu fui direto pro trabalho, eu não peguei o celular a manhã inteira. Sentei no sofá devagar, sentindo as pernas fracas. A minha cabeça girava tentando encontrar uma explicação simples para aquilo tudo. Contei tudo para ele e ela, você, a sua voz, eu escutei. Luciano se ajoelhou à minha frente e segurou as minhas mãos. Amor, olha para mim. Eu não estava em casa. Como é que eu ia pedir para você voltar para casa? Se eu tivesse voltado para casa, meu carro estaria aqui. Você mesma viu que eu não estava. Eu assenti, sentindo um nó se formar na minha garganta. Mas se não foi você que me telefonou, então quem foi? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou ao redor como se também procurasse uma resposta escondida na sala simples da nossa casa. Eu não sei. Mas só pode ter sido alguém te protegendo. Só pode ter sido um anjo, porque você estaria morta. Ele foi comigo no ponto de ônibus. Saímos naquela hora, mostrei para ele o ponto de ônibus destruído. Estava aqui, ó. O caminhão vai passar em cima de mim. Ele chorou. Foi um anjo. Um anjo, eu perguntei quase sussurrando. Luciano não sorriu, não fez piada. Apenas me puxou para um abraço forte. Se foi um anjo, já cumpriu bem o papel. Depois do jantar, enquanto Luciano colocava a Magali para dormir, eu fui até a cozinha, peguei o celular que tinha ficado sobre a mesa desde cedo. Minhas mãos tremiam enquanto eu desbloqueava a tela. Eu precisava mostrar para ele a prova da ligação. Fica no celular. Abri o registro de chamadas. Pasme, você que está ouvindo. Nada. Você me ligou. Mas cadê? Cadê a ligação? Rolei a tela para cima, depois para baixo. Chamada perdida. Nenhuma. Nenhuma ligação atendida naquele horário. Conferi a data. Tem nada. Samantha, disse ele. Disse o Luciano, Samantha, falou com cuidado. Talvez seja melhor a gente não mexer mais nisso hoje, amor. Mas como não mexer? Como fingir que isso não aconteceu?
Foi essa ligação que salvou a minha vida. Foi essa ligação que salvou a minha vida. Naquela noite eu demorei a dormir. Fiquei deitada. Luciano ali do meu lado. Antes de fechar os olhos, uma ideia insistente me atravessou. Se eu não tivesse atendido aquela ligação? E se eu não tivesse atendido? O sono veio aos poucos, carregado de imagens confusas. O telefone tocando, o ponto de ônibus vazio, o espelho no corredor. 5 anos se passaram desde então. Nunca mais eu recebi uma ligação parecida. Nunca mais eu deixei o celular longe de mim pela manhã. E até hoje, quando o telefone toca cedo demais, meu coração acelera. Porque algumas chamadas não vêm para serem atendidas. Vêm para chamar, vêm para salvar. 5 anos se passaram desde aquela manhã. 5 anos. Aqui em Cerrado, minha terra, as casas, elas continuam nos mesmos lugares. As pessoas continuam vivendo suas vidas. Caminhões carregados de concreto ainda passam pela rua. E cada vez que eu vejo um, me dá arrepio. Pontos de ônibus. Aquele foi reconstruído. Aquele foi reconstruído, foi refeito. Até hoje eu passo por lá, mas eu nunca mais tive coragem de ficar nele. Você acredita? Nunca mais. Hoje, Paulinho, enquanto te escrevo, estou sentado à mesa da cozinha, a mesma onde passei café naquela manhã. O cheiro ainda é tão parecido. Luciano no trabalho, Magali já não é mais tão pequena, já vai para a escola para valer, faz as suas provas, estuda para elas. Depois daquele dia eu tentei seguir a minha vida, sabe? Tentei. Mas eu fico observando cada silêncio. Eu mesma demorei a entender que aquele dia não foi o medo, não foi o trauma, não foi a consciência. Eu passei a prestar mais atenção em detalhes que antes me escapavam. Atrasos inexplicáveis, mudanças de plano de última hora, aquela vontade súbita de ir ao banheiro ao invés de sair naquela hora. Ai, me deu uma vontade de eu fazer alguma coisa no banheiro agora. De nada disso eu reclamo mais. Luciano nunca mais tocou no assunto do anjo. Mas eu sei que ele pensa nisso até hoje. Até hoje. É que tem algo que eu tenho medo de abordar com ele. Antes do Luciano, e eu juro que eu serei breve nesse assunto, e talvez um dia, se o teu ouvinte solicitar, eu volto para escrever essa história. É que antes do Luciano eu namorei um rapaz, o nome dele é Odair. E eu namorei o Odair ao longo de 2 anos. E lamentavelmente esse Odair, ele morreu em acidente de moto. Ele amava motocicleta. E quando ele morreu, nós namorávamos. E esse Odair, o Paulinho, ele era apaixonadíssimo por mim. Eu o amava, mas ele conseguia me amar mais ainda. Era impressionante. E ele sempre dizia, o Odair sempre dizia: nunca irei permitir que nada de ruim te aconteça. Nunca. Ele era um protetor, assim. Eu tinha certeza que eu fosse me casar com ele. Lamentavelmente aconteceu esse acidente. Ele foi sepultado aqui na nossa cidade de Cerrado, no cemitério daqui. Mas isso foi muito antes de eu conhecer o meu marido. Depois eu conheci meu marido, me casei com ele. Meu marido, quando fala de anjo, ele diz: foi um anjo que fez isso.
Só que uma determinada pessoa, e você me desculpa, eu não vou declinar o nome dessa pessoa, diz que esse anjo sim, mas ele tem nome, teria sido o Odair. A verdade foi que depois disso, no túmulo do Odair, no cemitério, o pessoal diz que tem lá um nascedor, uma fonte, uma água. E tem muita gente que às vezes passa essa água em alguma coisa, em alguma parte do corpo, e diz que se sente melhor. Eu tenho muito medo de abordar esse assunto com meu marido, porque tenho medo de causar alguma coisa que eu jamais gostaria de causar. Vocês estão me entendendo? Eu sou uma mulher muitíssimo bem casada e muito amada pelo Luciano. Mas eu tinha que passar essa informação para que vocês entendessem o que na verdade aconteceu. Agora, na ligação, não era a voz do Odair, era a voz do meu marido. Quem me ligou foi o Luciano. Inclusive eu não tinha olhado antes pro celular, mas depois que eu atendi, eu olhei, era ele. Ele se limita a dizer, o Luciano, foi um anjo, amor. Eu deixo a pergunta no ar. Quem teria sido? Aquela manhã, encerrado, alguém que eu não vi, não registrei, não consigo provar, decidiu que eu ainda tinha coisas a fazer. Me tirou de um ponto de ônibus que foi destruído pelo caminhão de concreto. Quem fez isso? Deixo a pergunta no ar e adoraria que vocês me respondessem. Sou Samantha Neves da Silva, de Cerrado, cidade brasileira. Era só mais uma manhã, café no fogo, sol ainda tímido, e o tempo parecia em paz, mas o destino já tinha um aviso. O telefone tocou, minha mão tremia, a voz era tua, amor, tão familiar. Disse corre pra casa e eu obedecia, sem saber que era pra me salvar. Um anjo me ligou pra me tirar da dor, pra cumprir a promessa que o tempo guardou. Nem a morte calou o teu amor. Um anjo me ligou e me salvou. O ponto vazio, o medo no ar, um caminhão parado, o acaso a chorar, mas eu não estava lá. E o mundo seguiu, porque o céu te mandou pra cuidar de mim. Dizem que a água brota do chão, lá no teu descanso, lá no teu perdão. E eu sinto que é você dizendo baixinho, prometi te guardar e cumprir meu bem. Que o tempo guardou, do teu túmulo brotou o amor. Um anjo me ligou e me salvou. E quando o telefone tocar de manhã, eu ainda vou lembrar de ti. Um anjo me ligou pra dizer: vive por mim.
bom dia. Então, Paulinho, aqui é o Gildo de Guarulhos. Ô, Gildo. Aí é prova, meu filho, é prova que Deus existe. E tem muita gente que não acredita, né? Mas que Deus existe, existe. Aí tem que se dar a mão de Deus, com certeza. Aí não tem outra explicação, eu não sei isso, entendeu? Bom dia pra nós aí. Obrigado você, meu amigo. Obrigado. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom Aqui é dia. a Simone da Vila Formosa. Eu acredito que essa história foi o anjo, É. porque ele disse que ajudaria ela, então ele ajudou ela. Eu acredito que foi o anjo. E também quero te pedir, Paulinho, se você pode tocar aquela música Hoje Não Há Risos, com Josias Marques. Te agradeço e obrigado. Uma boa segunda-feira. Obrigado, minha querida. Um bom dia pra você também, viu? Oi, Paulinho, bom dia. Sou Dora do Real Parque. Ô, Dorinha. Não, Paulinho, não tenho dúvida nenhuma que isso aí foi Deus que usou o telefone do marido, como ela disse que viu o marido. O marido, é. Mas foi Deus que levou ela de volta para casa para ela não sofrer esse acidente violento que ela poderia ter morrido na hora. Eu acredito nos milagres de Deus.